Olha, amanhã, quinta-feira, dia 5, é o dia dedicado nacionalmente à micro e pequena empresa, ou também o dia do empreendedor, né? Porque não deixam de ser empreendedores também os proprietários, né, de micros e também os sócios e proprietários de pequenas empresas. Vou conversar com o advogado e gestor de negócios, Guga Dias. Guga, boa noite. Boa noite, Elias. Boa noite aos nossos ouvintes. Vamos lá, um dia para comemorar, porque esse país é gerido, a riqueza, pelos empreendedores. Perfeitamente. Eu estava vendo aqui uma pesquisa, inclusive, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, só tem 13 milhões e 200 mil brasileiros microempreendedores individuais, isso dados de 2021. Aí agora, se falarmos em pequenas, se falarmos em média empresa, são mais alguns milhões também, né, Guga? Exatamente. O brasileiro, ele tem essa veia empreendedora, né? E principalmente depois de 2020, Elias, muitos foram literalmente jogados para o empreendedorismo. Perfeito. Agora, eu até hoje conversava com uma pessoa a respeito disso e ela me falava que, para a questão do microempreendedor, o valor, o teto, ainda não mudou nesses últimos anos. É verdade isso? Tem um projeto para aumentar um pouco, inclusive para a questão de... Porque o MEI, né, ele pode contratar um funcionário, tem uma previsão para aumentar para 2, porque você, às vezes, a lei ela é muito bem feita para um determinado momento, né? Só que a se torna diferente, Elias. Então, a legislação ela precisa acompanhar também esse movimento de crescimento, de contextualização da sociedade, para que a gente não prejudique, nesse caso, o microempreendedor, né? Ok, e aqui no nosso litoral a gente tem um exemplo, né? Balneário Camboriú e a região também, que algumas empresas deixaram de contratar o trabalhador da construção civil, principalmente de maneira de carteira assinada, e optaram por contratar uma MEI especializada naquela área. Isso é legal? O princípio da legislação é o seguinte, Elias, aquilo que não está proibido em lei, você pode fazer, né? Você precisa entender, na hora que você contrata o MEI, se você não vai acarretar esta pessoa algumas regras que só valem para quem está empregado, quem tem um vínculo empregatício. Tem que ter cuidado. Hoje em dia já tem em alguns tribunais e na justiça algumas discussões, porque se contrata um MEI, mas na realidade ele segue exatamente todos os regramentos de um funcionário, de um colaborador. E aí muitos desses contratos são revistos na justiça, né? E a empresa que contratou aquele MEI acaba pagando alguns direitos que não estavam previstos naquele contrato. Nós temos que ver um momento básico que nós estamos passando agora, é a questão do Uber, né, que a justiça determinou que ele pagasse R$30 por cada motorista. Então nós temos que ver muito isso aí, tem que ter muito cuidado. Pode ser feito. Agora, não trate este contratado como se ele fosse um empregado. E aí você vai acarretar exatamente despesas maiores lá na frente. E uma das coisas que a gente notou muito aqui, né, exatamente essa, mais ou menos o que você falou. Algumas empresas contratam alguém para trabalhar, parte ela faz questão de colocar em carteira, ou seja, vira assalariado, mas a outra parte, ou seja, o PF, seria pela MEI. E tem gente que está perdendo na justiça também, né? Exatamente, esse é um risco, né? De você tentar burlar a legislação de uma forma completamente equivocada, à margem da lei, né? Quando a gente fala que a margem da lei é exatamente isso, né? Você tenta usar um subterfúgio legal, que é você contratar o MEI, para você não pagar certos direitos, ou você diminuir a tua folha. Só que o seguinte, né, se essa pessoa conseguir provar, né, de que, na verdade, ele era um empregado efetivo, né, você, além de ter pago tudo aquilo que você pagou, você vai continuar pagando mais alguma coisa à frente. Esse é um risco que tem que ter. Todo empresário, principalmente o pequeno empresário, que é o micro e o pequeno empresário, ele tem que ter muito cuidado com isso, Elias, né? Possivelmente ele precisa, né,
encontrar um assessor, um advogado que possa orientar ele de forma correta e verificar se esse contrato de trabalho, esse contrato de MEI, ele está bem redigido também. Não ficar, esse é um conselho que eu falo sempre para os meus clientes, não pegue modelos na internet, não utilize isso, né, porque você não sabe se aquilo vai ser adequado para você. Esse é um risco que você não deve correr. Agora também aproveitando que amanhã é o dia, né, nacional da micro e pequena empresa, também do empreendedor, né, que são todos eles, uma coisa que chama muita atenção, porque às vezes, né, a pessoa de uma hora para outra surge uma ideia e cria um nome, cria uma marca e acaba se perdendo no tempo, não registrando, e alguém muito mais esperto que não teve a ideia vai lá e registra. Como é que faz para não perder isso? Vamos iniciar com a seguinte, eu tenho um ponto que nas minhas palestras eu sempre falo o seguinte: quando você tem uma ideia de um bom negócio, não conte nem para a sua mãe, porque a sua mãe, né, tem orgulho de você, o Júnior tem uma ideia, conta para a mamãe, a mãe vai lá e sai dali, vira na casa da vizinha e vira assim: Maria, o Júnior teve uma ideia excelente, ele vai abrir um negócio assim, que vai se chamar tal. E aí ela conta tudo para a vizinha. A vizinha vai e conta para o filho dela. O filho dela tem mais dinheiro, mais condições financeiras, né? E aí ele vai lá e monta primeiro do que o Júnior, né? E o Júnior descobre daqui a um tempo que ele não pode mais usar aquele nome nem nada, porque o fulano, né, o vizinho dele, contratou alguém, registrou a marca, e ele não pode mais utilizar aquele nome, então o negócio dele começa a morrer já no nascedor. Então isso é muito importante. A primeira coisa que você tem que fazer é não conte nada para ninguém. Segunda, verifique se aquele nome da empresa já pertence a outra pessoa, já está registrado. Contrate, chame um advogado especialista em propriedade intelectual, verifique a viabilidade dessa marca, desse nome, né? Não adianta ficar trocando o CH pelo X, o X pelo CH, né? O CH pelo 2T, por 2Cs. Não, isso não funciona, né? A fonética também é importante. A lei é muito clara disso, né? Casa com C e S é a mesma coisa que casa com K e Z. É a mesma, a legislação funciona da mesma forma. Então, a segunda coisa que você tem que fazer é verificar isso. A terceira, estando viável para registro, registre, nem que seja no seu nome de pessoa física. Depois você transfere para a pessoa jurídica, se for o caso. Mas são esses 3 primeiros passos que você tem que fazer. Primeiro, não conte para ninguém, nem para sua mãe. Segundo, verifique se há a possibilidade de registro. Tendo a possibilidade de registro, imediatamente faça o pedido. Perfeitíssimo. Olha, Guga Dias, advogado, gestor de negócio, aliás, tem também especializado também nessa questão de marcas e patentes, né, que para providenciar algum registro. Ficamos felizes. Foi uma aula aqui para nós a respeito de micro, de pequena empresa, de registro de marcas, inclusive. Vou te convidar para uma outra oportunidade de estar conosco aqui, tomar um cafezinho e falar mais, tá bom, Guga? Fico à vontade, quando você precisar. E quero dar os parabéns a todos os empreendedores desse país, né? 80% no mínimo da riqueza desse país é feita por micro, pequenos empreendedores. E nós temos que valorizar isso diariamente, porque são eles que trazem essa riqueza para o nosso país, Elias. Muito obrigado pela conversa e fico à disposição de vocês sempre que precisarem.